Olá! O recorte temático que irei abordar é a implementação do parto humanizado pelo SUS, uma revisão integrativa. Eu me chamo Ana Beatriz Bezerra Carneiro e sou a autora. Os coautores são Yasmin Nunes Duarte e Matias Aidan Cunha de Souza, e a orientadora Maria Socorro Trindade de Moraes. Antes de introduzir, gostaria de mencionar uma citação feita pelo Ministério da Saúde, em que a medicalização do corpo feminino, que trata a gestação e a menopausa como doença, a menstruação como distúrbio crônico e o parto como evento cirúrgico, é uma das mais poderosas fontes da ideologia sexista da nossa cultura. Então, com o avanço da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, com a evolução da medicina e com o avanço técnico-científico, houve um aumento das intervenções durante o ciclo gravídico puerperal e a excessiva medicalização que contribuíram para um novo cenário de parturição, em que as mulheres são submetidas a procedimentos desnecessários e sua autonomia não é mais respeitada. Diante desse cenário, programas foram sendo introduzidos gradativamente no SUS, como o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, no ano de 2000, em que a humanização está focada na tríade: bebê, mãe e família. E o ambiente, a instituição pública deve prover de um ambiente seguro, em que as práticas e os procedimentos de assistência ao parto devem deixar para trás aquelas condutas impessoais e de intervenção que colocam em risco a saúde materna e do neonato. Como conceito propriamente dito, temos que o parto natural consiste numa assistência sem intervenções ou procedimentos necessários, onde o cuidador oferece suporte emocional e científico à mulher e ou familiares, estimulando o empoderamento individual e relações terapêuticas benéficas centradas na fisiologia e nas suas escolhas livres e esclarecidas, num contexto biológico, social, cultural e espiritual próprio. A individualidade, a humanidade daquela mulher que está parindo é colocada em destaque, se contrapondo com aquela ideia tecnicista, em que o corpo é visto como uma máquina, a mulher como produtora de bebês e as maternidades como linhas de montagem, de produção. E o objetivo desse artigo é evidenciar os limites do parto humanizado em hospitais públicos. Desse resumo, né? Desculpe. Metodologia. Os escritores utilizados foi Parto Humanizado e Sistema Único de Saúde, em que o operador booleano foi o END. Artigos presentes nas bases de dados Cielo e BVS, com critérios de exclusão. Estudos não primários, estudos que estavam indisponíveis, apenas os estudos dos últimos 5 anos, e estudos que não se especializaram no recorte temático que propus. Então, os artigos selecionados foram apenas 6. Os resultados. Então, as baixas expectativas de um parto de qualidade e a falta de instrução pelas parturientes do SUS geraram esses empecilhos, né? Essas baixas expectativas, né, foram vistas em estudos que as mulheres que se utilizam, as gestantes que se utilizam do Sistema Único de Saúde, do sistema público, elas possuem um menor nível de exigência, né, quanto a uma assistência de qualidade. E, além disso, essa falta de instrução, em que verifica-se uma pouca assistência e uma pouca qualidade nessa assistência durante os pré-natais, o que dificulta o auxílio de tira-dúvidas. Então, isso gera diversas adversidades, empecilhos, que dificultam a implementação efetiva de um parto humanizado, como intervenções médicas desnecessárias, a permissividade em atitudes repreensivas e proibitórias e a hierarquização das relações. Com relação às intervenções médicas desnecessárias. Para algumas mulheres, todas as intervenções médicas foram consideradas partes da boa assistência, pois acreditaram que essas ações tiveram o intuito de auxiliá-las da melhor forma possível, fazendo com que o momento acontecesse mais rapidamente, diminuindo o sofrimento e não trazendo riscos para ela e o recém-nascido. O uso de numerosas técnicas, na verdade, né, na assistência ao parto, parece trazer uma ilusão, tanto para os profissionais quanto para as parturientes, de que quanto mais intervenções forem feitas, maior será a segurança e menor o risco de complicações, o que não necessariamente é verdade. Na maioria das vezes, gera um efeito cascata, em que ele intervém, o profissional de saúde intervém, gera mais complicações, ele intervém de novo, gerando mais complicações, gerando, muitas vezes, acontecendo de realizar um parto cesáreo que inicialmente era totalmente desnecessário.
E assim, a mulher ela é colocada em segundo plano e o plano de liderança passa a ser a dos profissionais de saúde, deixando em segundo lugar a autonomia da mulher. Com relação ao aumento, a essa maior permissividade, né, com atitudes repreensivas e proibitórias, nós temos que, por exemplo, a rejeição ao ato de gritar não acontece apenas por causa de uma reprodução da ideologia de naturalização da dor do parto, mas também pelo medo de sofrer represália dos profissionais. Então, as parturientes, elas tendem a ter um parto silencioso, a tentar se controlar exatamente por conta dessa repreensão. Além disso, as mulheres ainda são solicitadas a permanecerem acamadas em decúbito lateral esquerdo durante o trabalho de parto. Muitas vezes, né, elas ainda são solicitadas, sendo que isso favorece apenas a visualização do profissional, tem o benefício também de facilitar o fluxo sanguíneo, útero, placenta e rins, mas, de acordo com as diretrizes nacionais de assistência ao parto, de 2017, não existe nenhum fundamento que comprove que as posições horizontalizadas são melhores. Em fato, eles incentivam que as posições verticalizadas, né, têm maiores benefícios benéficos e neonatais, deixando a mulher mais confortável e facilitando um parto, né, humanizado. Então, assim, as mulheres com menor renda e escolaridade, negras, usuárias do setor público, multíparas e que passaram por parto vaginal, apresentam menor chance de ter acompanhante, apesar de sua presença estar associada com ambiência adequada e regras institucionais nítidas sobre os direitos das mulheres de ter um acompanhante. Ou seja, existem leis que protegem, né, a presença de um acompanhante. E mesmo assim, muitos profissionais de saúde proíbem, durante o parto, a presença desse acompanhante, que pode ser o parceiro ou do andola, que é uma profissional que está lá para fazer o suporte emocional, físico e que entende dos procedimentos que estão sendo realizados, ou seja, que vai lutar pela garantia de uma assistência adequada no parto. Com relação à hierarquização das relações, nós temos que, entre os próprios profissionais, existe que o modelo colaborativo da assistência obstétrica, médico e enfermeiro, ainda passa por conflitos na implementação. Nem sempre os médicos aceitam a presença do enfermeiro obstetra, promovendo, por vezes, desgaste na relação profissional. Às vezes, eles deixam de ter a presença desse enfermeiro, que está lá essencialmente para assegurar um parto humanizado, que vai apenas ajudar a garantir a autonomia e os direitos dessa mulher. E com relação às relações, essa hierarquização das relações, né, por conta de uma relação não simétrica da parturiente com o médico, nós temos que o medo foi uma das emoções mais expressas pelas gestantes. Não estava relacionada apenas aos aspectos fisiológicos do nascimento, ou seja, com a capacidade de empurrar, com o problema de saúde inesperado com o feto, mas também um medo com relação ao contexto, com as atitudes dos profissionais de saúde e as tendências de intervenção que estes poderiam realizar. Então, como conclusão, temos que existe uma necessidade de uma formação médica pautada na assistência de qualidade e suporte emocional durante o parto, em que os direitos e a participação ativa das gestantes sejam priorizados no sistema público. Ademais, também, né, se vê como necessário a presença de uma educação permanente em saúde que facilitaria uma melhor presença dos profissionais capacitados em atuar dos partos humanizados. Essas foram as referências bibliográficas. Obrigada.